Olá, pessoas queridas deste nosso canal, sejam muito bem-vindas. E hoje, minha gente, é um programa extremamente especial. Por quê? Porque nós estamos fazendo 3 anos de existência desse nosso canal aqui. São 3 anos dessa relação gostosa aqui, minha gente. Então, temos muito o que comemorar, muita coisa boa. Ai, ai, como é bom, né, gente? Muito bom. E vou falar para vocês que hoje, nesses 3 anos, a gente já pode dizer com toda certeza absoluta que nós somos o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Isso não é pouca coisa, não, minha gente. Olha que delícia! Então, vamos comemorar. Eu sou Camila Thiago, sou iluminadora cênica, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher, né, branca, tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão presos num formato de coque. Eu estou usando fone de ouvido estilo travessa, que é na cor preta. Eu tenho um lado do meu cabelo raspado, tenho uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, grandes, um nariz fino, uma boca pequena. Estou usando uma camiseta que ela é lisa, sem estampas, rosa, bem clarinho. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Essa estante está suspensa. Tem uma samambaia pendendo sobre minha cabeça. E em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz bordada pela Oficina Rê. E quem que está aqui do meu lado todos os dias, todas as noites, meu querido? Olá, Camila Thiago, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso canal Da Ideia Luz. Completando 3 anos, e aqui vocês sabem que quem ganha o presente nessas datas comemorativas são vocês. E óbvio, não poderia deixar de ser diferente nesse aniversário de 3 anos. Hoje a gente vai ter um bate-papo maravilhoso com um neurocientista chamado Sérgio Neuenschwander. E ele vai falar com a gente de como o cérebro interpreta a luz e a arte. Então, fica com a gente até o final, porque esse bate-papo vai ser simplesmente divino. Divino. Eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador, falo aqui de Brasília. Eu sou um homem branco, tenho uma barba grisalha, tenho umas bochechas salientes, uma testa grande, tenho um cabelo um pouco grisalho, partido de lado, da esquerda para a direita, umas entradas bem salientes, tenho olhos grandes, tenho um óculos quadrado de uma armação um pouco mais larga. Estou no escritório do meu apartamento. Atrás de mim tem umas estantes suspensas com alguns objetos de viagens, que são lembranças de viagens que eu sempre gosto de trazer para cá, para recordar esses momentos especiais. Estou com uma camiseta da Doppel Camisetaria, que tem a imagem, né, do Stephen Hawking e uma frase dele escrita assim: olhe para as estrelas, não olhe para os seus pés. E eu acho que isso daqui diz muito do nosso bate-papo de hoje. E é isso. Fique com a gente até o fim, dê o joinha nesse vídeo, compartilhe esse canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, entre para a nossa comunidade do Da Ideia Luz. Fale para os seus amigos e amigas e pessoas que você acha que vai ter interesse sobre esse conteúdo. Seja um divulgador do nosso canal e a gente vai agradecer bastante. Sim, sim, sim. E, gente, seguinte, a gente está nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram, então procure a gente lá, comece a nos seguir, que a gente conta tudo por essas redes. Se você tem preferência por ouvir, nós estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, procure aí na sua plataforma, dá ideia à luz, escolha o programa e dá o play. E olha, gente, a gente tem playlists já. Nós temos muito conteúdo aqui no canal, então vou convidar vocês para entrarem nas playlists, olharem os nossos conteúdos e escolher quais que vocês vão assistir, porque tem muita coisa boa. Nesses 3 anos de existência, a gente já conversou com muita gente passou por aqui, então dá uma olhadinha lá que vale a pena.
Quer abraçar um pouco mais o canal? É só tornar um dos nossos apoiadores do Da Ideia Luz. Você pode se tornar membro do canal e fazer parte dessa grande família. Também você pode contribuir através do Superchat, que dessa vez, nesse vídeo, não vai ser possível, porque esse vídeo é gravado e a gente está colocando ele nesse lançamento agora, nessa terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Mas você que está assistindo no gravado, você pode colocar aí um valeu, que é um coraçãozinho com cifrão. Você pode fazer qualquer tipo de doação para o canal e será sempre bem-vinda. Você também pode contribuir através do nosso Pix, que é o daidealuz@gmail.com. Aqui vou aproveitar e vou agradecer a todos que já contribuíram com o nosso canal e principalmente os membros do canal. Saiba que o apoio de vocês é fundamental para a existência do nosso Da Ideia Luz nesses 3 anos. Muitíssimo obrigado. Bom, vamos lá, Camila? Acho que chegou a hora, né? Vamos. Já falamos demais, Marcelo. Então chegou a hora de acender as luzes da coxia e dessa vez a gente vai colocar, cara, um neurocientista na cena, na boca de cena. A gente vai acender as luzes da ribalta e a gente vai chamar aqui como um presente para vocês um professor, doutor, Sérgio Neuschwander, que ele possui doutorado em neurociências pela Universidade Pierre e Marie Curie, em Paris, na França, e é pós-doutorado no Instituto Max Planck for Brain Research, em Frankfurt, na Alemanha. O Sérgio ele é investigador principal no Instituto, ele foi investigador principal no Instituto Max Planck de 1998 a 2010. Atualmente ele é professor titular de neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e chefe de laboratório do Instituto do Cérebro da UFRN, grupo de pesquisa VisLab. E aí eu vou abrir um parênteses, gente, assim, o Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele é um dos principais institutos no mundo de pesquisa do cérebro. Esse instituto ele é brasileiro, está aqui no Brasil e a gente tem que ficar muito orgulhoso disso. O professor Sérgio tem experiência na área de neurofisiologia, registros como eletródios múltiplos da retina e do córtex, estudos de comportamento em primatas, atuando principalmente nos seguintes temas: mecanismo da percepção visual, processos da atenção e expectativa temporal, dinâmica de oscilações neurais, interesses em artes relacionadas a imagens em movimento. Vamos chamar? Eu estou aqui emocionado, Camila. Assim, vamos chamar aqui para o nosso bate-papo o nosso professor doutor Sérgio. Eu fico muito feliz, cara, quando essas figuras lindas, maravilhosas, assim, do mundo, né, dizem sim para o nosso canal e ficam dispostos a bater durante um tempo da vida deles um bate-papo com 2 doidos aqui para falar sobre artes e luz e etc. Professor Sérgio, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite. Eu agradeço muito ao convite, poder contribuir. Enfim, você me colocou uma questão que é obviamente difícil, como o cérebro interpreta a luz e a arte. Preciso de um ponto de partida e eu pensei no que vocês falaram em 2 coisas que achei bem interessante. A primeira é que você disse que o Hawkins chama a atenção para se olhar as estrelas e não os seus pés. Não é assim? Eu fiquei pensando, na verdade, a gente pode olhar as estrelas porque a gente aprendeu a olhar muito bem os nossos pés, em outras palavras, as nossas mãos. E isso talvez seja fundamental para se compreender essa ideia de o que é interpretar o mundo visual. Porque, isso é muito importante pensar, a visão ela surge como uma interface com o mundo associada à ação, às mãos. Então, verdadeiramente, eu diria até a maneira que a gente se comunica,
né, verbalmente, talvez, a linguagem, ela é parte desse recurso maravilhoso que nós, humanos, entre outros macacos, temos, de ligar movimento, o corpo e perspectivas do mundo visual, constantemente. Isso quer dizer o quê? Que a ideia de interpretação do mundo, ela talvez não seja exatamente muito correta, porque ela parte de um pressuposto importante, que existe algo a ser interpretado, e ele é fora de você. Mas cada vez mais a gente entende que a ação, né, a intenção do movimento sobre o mundo, inclusive o mundo visual, ela é uma parte integral, importantíssima, inclusive para se compreender o que a gente entende como visão. Um pouco complicado, mas é muito simples, na verdade. E eu vou dar um exemplo interessante. Quando a robótica dos anos 70, melhor dizer, quando a computação, né, dos anos 70 se propôs a criar máquinas capazes de ver, um problema difícil apareceu no horizonte, que é como a máquina pode interpretar o que deve ser visto. Interessante isso. Uhum. E aí o que parecia ser razoavelmente fácil se tornou uma coisa muito difícil, porque quem decide para a máquina se ela deve ver algo com muito detalhe ou pouco detalhe, o que importa, o que não importa. E claro que tem muito a ver com esse seu conceito, né, com esse pressuposto de que o mundo deve ser interpretado. Então, a primeira abordagem, né, e foi principalmente, vou fazer algumas citações, assim, para ser alguma coisa um pouco acadêmica, mas principalmente de um cientista da computação chamado David Moore, e ele propõe um modelo sobre a visão que é bastante esse. De alguma maneira, o sistema visual ele interpreta o mundo, e isso é uma construção feita a partir de elementos. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Por exemplo, a tela de um computador você pode entender como algo elementar de linhas que formam um retângulo. Então, a máquina ela teria que ser capaz de aprender a representar essas linhas como um primeiro esboço da imagem. Essa é uma ideia muito forte, né? Existe ainda muito forte como uma teoria da visão, seria a extração de contornos. O problema é que a máquina tem muitos contornos para ser extraídos. Quais é que eles importam? Esse, que parecia algo, né, relativamente simples, se revelou um problema muito difícil, porque, de alguma maneira, você teria que colocar um fantasma dentro da máquina. É o que a gente chama de ghost in the machine, alguém que possa dizer o que deve ser interpretado ou que deve ser ligado para que você tenha objetos diferentes uns dos outros. Hoje, a gente pensa que esse problema ele é resolvido, né, ou ele deva ser pensado, principalmente usando os pés ou as mãos, porque é assim que você interage constantemente com o mundo. E isso importa muito. Então, principalmente, um primeiro roboticista do MIT, chamado Rodney Brooks, ele propõe criar máquinas que não necessariamente existem para resolver problemas, mas, naturalmente, elas começam a interagir com o mundo. E ela tem vamos dizer, uma arquitetura bem diferente, que se aproxima muito mais agora do que a gente entende como máquinas inteligentes, baseadas no que se entende por inteligência artificial. E essas máquinas, então, elas principalmente se movem nos settings, nos ambientes visuais. E com isso você consegue coisas extraordinárias. Por exemplo, se eu pego essa taça com as minhas mãos, ou se eu me posiciono em outras perspectivas com os meus pés, eu sou capaz de construir mundos visuais que, em última instância, permitiram a gente olhar as estrelas.
Então, na verdade, a colocação do Hawkins para um neurocientista contemporâneo, ela é bem errada nesse sentido, né? E isso é interessante pensar, porque a visão, ela não deve ser dissociada da ação. Então, isso em inglês a gente chama de affordance, né? A maneira que você lidar com os objetos, ela é também capaz de modular a maneira que você representa esses objetos neuronalmente. Isso é uma grande conquista, porque você tem algo que é mais, vamos dizer assim, holístico, né? No sentido que os componentes normalmente que pensa-se existir, né? Na organização da cognição, como a sensação, a percepção visual, a atenção, a ação, né? Isso, na verdade, é integrado como coisas bem, vamos dizer assim, unificadas, né? Objetos unificados, que podem ser transitórios, no sentido de que você pensa um certo objeto, né? Então, decide uma certa ação conscientemente, e é possível hoje estender e esticar essas ideias, e a interpretação, vamos dizer assim, teria um aspecto mais cognitivista, desculpa, um aspecto mais construtivista do problema da cognição. O cognitivismo é exatamente o contrário, né? Porque ele trabalha nessa dissociação entre o sujeito e o mundo. Então, na visão cognitivista, cartesiana, o mundo é separado do sujeito, muito fortemente. Um outro ponto que eu fiquei pensando, muito interessante, foi quando você se descreveram. Interessante pensar isso, não é, Marcelo? Camila falou, inclusive, né, que tem um lado da cabeça raspada. O que é muito... são duas coisas muito poderosas. Primeiro, obviamente, né, a maneira que você se descreve. Certamente você se descreve no que você se considera mais relevante. Dentro dessa descrição tem o olhar que você tem de si mesmo. Muito interessante isso. E o que você constrói com isso? Você constrói, vamos dizer assim, uma representação de você, talvez né, do imaginário, mas ele necessariamente, quase sempre, talvez, né, um objeto visual, que ele é dissociado da luz, ou melhor, ele não necessita da luz. Isso é muito interessante pensar. E aí eu gosto até do nome do canal, da ideia à luz, porque ele resgata mais esse conceito que a ideia independe da luz. Porque você poderia pensar, da luz à ideia, normalmente é assim. Né? Mas esse conceito construtivista da visão, que talvez explique os sonhos, vamos dizer, as ilusões, os delírios visuais, eles abraçam muito essa ideia de uma certa independência do mundo. Quero dizer que isso seja completamente assim, mas isso pode ser muito pensado assim. Bom, fiz um primeiro exercício de ideias, né? E algumas coisas que vocês disseram. É muito bom. Agora, sim, claro que esse conceito, né, de interpretação, ele certamente envolve um processo importantíssimo que é de seleção. Porque você seleciona coisas, né? Então, mesmo o que a gente considera o que é informação, não é tão simples de se definir. Eu vou pensar isso com o exemplo da física, que é um exemplo muito interessante. No final do século XIX, Maxwell ele chegou a um problema, né, um problema pensado, um Gedankenexperiment, que aparentemente era muito difícil. Se você tem dois gases separados, eles são misturados em dois containers, quer dizer, adiabático e ser isolado do mundo. E ele imaginou que você poderia ter um demônio numa portinhola que deixasse passar
só uma das moléculas. E ele pensou, se isso existisse, esse sistema fosse isolado, a entropia, né, como prevê a segunda lei da termodinâmica, ela não, a segunda lei, ela, né, insiste que a entropia sempre aumenta naturalmente. Mas com esse demônio, a entropia ia diminuir, você ia ter mais ordem, porque no final de um certo tempo, você teria mais de um gás aqui e do outro gás no outro recipiente. Porque o demônio de Maxwell, foi chamado assim, ele ia deixar passar só umas moléculas e as outras não. Ou toda vez que uma viesse desse lado, ele passasse, e aí você ia ter uma concentração maior aqui. E da outra molécula do outro gás, só nessa direção. E isso foi um problema difícil, que foi só resolvido quando se trouxe essa noção de que o processo de seleção, ele contém informação. E por isso ele precisa de energia. Então é interessante pensar. A gente tem quase sempre uma ideia de que o mundo é sempre, imprime sobre as nossas representações neuronais, que são, vamos dizer assim, devem ser mais ou menos fidedignas, né, da realidade. Mas, na verdade, é longe de ser isso. Você está sempre, né, selecionando o que importa e o que não importa. E, obviamente, isso é todo o conceito do ver. Porque só assim é possível interagir com elementos do mundo visual, como objetos, e construir um comportamento que é coerente nesse mundo de coisas. Então, isso tudo é muito interessante. E claro que né, remete sempre à potência que a arte tem em evocar sentimentos, conceitos, ideias, visualizações, visões das coisas. E aí eu colocaria um problema, talvez, para a gente discutir, né, sobre a noção da realidade, né, o que o palco oferece. E eu sempre me pergunto, né, e no meu curso de neurocinema, eu sempre, né, coloco essa questão como uma questão interessante sobre o problema, né, da percepção, que é a força que o cinema tem em evocar um mundo, uma realidade na tela de cinema. E eu sempre penso, como exercício, em separar a sensação da percepção, em demonstrar como a percepção, na verdade, ela é longe, né, da sensação visual, e ela requer necessariamente outras dimensões, como auditiva, talvez háptica, tática, né, do tato, e coisas assim. Eu sempre gosto de pensar no teatro, o grau do realismo da cena, ele é maior ou ele é menor do que no cinema? Isso é uma questão, né, interessante. Em outras palavras, você vive mais intensamente uma realidade no palco do teatro ou na tela do cinema? Camila, o que você pensa? Você que, né, trabalha necessariamente, fortemente com a construção da imagem de uma cena, né, de teatro, por exemplo. Eu não sei se vocês trabalham com cinema, mas aqui eu queria fazer essa oposição entre o teatro e o cinema. Bom, a partir dessa introdução, né, que você nos deu aqui, eu fico pensando que, como no teatro a gente tem a percepção de que eu alcanço aqueles corpos que estão ali no palco, entendendo como corpo, tanto o corpo humano quanto os objetos, né, o que tem ali disposto no espaço, me parece que, mesmo que não seja um espetáculo que é de natureza, né, realista, mesmo assim me parece que é mais real estar ali, diante de um palco, do que o cinema. Porque o cinema, se eu quiser, né, der a louca, sair da minha cadeira e ir até para pegar, eu não consigo. Então, E, Marcelo, o que você pensa?
Uai. Pensando nesse processo dessa percepção que você fala também, né, que é dessas interações entre mãos e pernas. Eu não sei, eu vou sempre puxar a sardinha para o teatro também, né? Assim, eles estão mais próximos, eles estão mais reais, estão visivelmente, né, mais presentes, né, assim, fisicamente do que uma tela de cinema. Isso sem dúvida, né? Claro. Uhum. Coisas extraordinárias em objetos tridimensionais, possibilidades extraordinárias que você não tem numa tela de cinema. Agora, olha só, o que eu quero dizer para vocês é exatamente o contrário. Porque, no fundo, né, a sua experiência de realidade, tanto no teatro do cinema, é uma narrativa que vai sendo construída. Então, na verdade, o indivíduo, como um objeto, ele só pode existir dentro dessa narrativa, que é, vamos dizer assim, o argumento da peça ou do filme, né, que o roteiro propõe a construir. O problema, Camila, é que se você levanta da sua cadeira de espectador, atravessa o teatro, entra no palco, você constrói uma outra narrativa imediatamente. E é muito interessante que você disse que, em princípio, você sabe que, inclusive, pode fazer isso. Eu acho que o teatro até muitas vezes explora isso, né? Que é uma certa, eu diria assim, um certo malalés, um certo isso não pode acontecer, alguém. Então, muitas vezes as peças usam isso, né? Que é misturar um pouco com um palco e, como se chama? Como se chama? O teatro, né? O espectador, e ele poder entrar. O cinema, no cinema, isso em princípio não existe. Você não tem como entrar na tela do cinema. Isso é vedado, né? Exatamente por isso, exatamente porque você não pode jamais nem pensar isso assim, você é mais framed, você é mais enquadrado na narrativa que o filme propõe. Então, a força da realidade, ela é maior nesse sentido. Interessante pensar. Eu estou argumentando, não quero dizer que é ou não é. Mas isso mostra certos aspectos do que é, vamos dizer, a construção da imagem numa narrativa do teatro e no do cinema. Um outro aspecto muitíssimo importante, né, desse agarramento que a tela do cinema produz, né, esse focamento, né, é o fato de o movimento dos olhos fora da tela não faz sentido nenhum. Em outras palavras, você só vê o que foi proposto na tela. No teatro, não, né? Felizmente ou infelizmente, você pode olhar para qualquer coisa. Você pode olhar, por exemplo, Marcelo, enquanto o seu personagem fala sobre as estrelas, você pode olhar para os pés, né, daquele personagem e construir uma outra história por um breve momento na sua cabeça, né? E claro que a iluminação do palco e tudo isso importa, porque são facas, são dissecções da verdade cognitivas, para que você dirija o seu olhar para certa situação, ou para certo objeto, ou para certa ação, né? E você, então, possa construir uma narrativa que pertence à peça, e não ser um simples distrator. Mas o teatro, ele está constantemente... Eu diria até que parte da técnica teatral é exatamente um exercício de focamento, porque não tem como não ser. É muito interessante, a realidade ela é mais pronta a se perder, melhor dizer assim, a realidade é que se propõe com uma certa narrativa, ela é mais pronta a se perder no teatro do que no cinema. E o cinema também ele tem uma outra coisa fantástica, né? Que é a possibilidade de você verdadeiramente se aproximar da percepção, muito fortemente. E aí você percebe que no cinema você tem
Isso vai aparecendo pontualmente. Então, de verdade, os cineastas são grandes pensadores, eu diria assim, na praxis, do que é a percepção visual, do que é a percepção em geral. Um conceito importante. A ideia do close-up. O que é um close-up? O que é essa aproximação que você pode, né, fazer? Isso, claro, não necessariamente você precisa de uma imagem ampliada com uma distância focal, uma objetiva, né, de 100 milímetros, em vez de ser uma objetiva de 50 milímetros para construir um close-up. Você pode também construir isso com a luz. Mas o que ele traz? O que é, né, do ponto de vista de mecanismos da visão? O que está por trás? Certamente está por trás a ideia de ter a imagem com maior resolução, uma representação de maior detalhe. E isso acontece naturalmente, né? Sempre no centro do olhar. E associado ao centro do olhar, principalmente o olhar de um macaco, de um humano, é a atenção. Porque normalmente você, com o centro do olhar, que coincide com a fóvea, você tem uma resolução espacial muito grande. Então, verdadeiramente, você vê detalhes. E o cinema cria isso com close-ups ou planos mais estreitos, não muito abertos, né? E imediatamente você pode remeter sempre a sua experiência de primeira mão, a sua experiência. Então, o cinema está sempre fazendo isso, né, com a gente. E nesse movimento, você verdadeiramente entra dentro da tela do cinema. E é por isso que as pessoas choram, por isso que as pessoas vivem tão intensamente a experiência de ver um filme, né, o espectador, o que é muito extraordinário. Não quero diminuir nada o teatro, mas são coisas diferentes. E parte disso acontece simplesmente que os espectadores eles têm necessariamente relações distintas em relação à imagem. Então, você percebe que a imagem não é só algo como uma imagem, né? O que importa verdadeiramente é a interação com a imagem. E, para fazer as coisas assim mais maravilhosas do ponto de vista da ciência, foi a descoberta. Na verdade, eu estou adorando essa história da física, porque você percebe que ela é muito importante, né? E Kepler, ele descobre que os olhos são câmaras escuras. Isso foi no século XVII. Descartes, depois, sabendo disso, ele entende e propõe, né, um conceito muito dominante. O que a gente tem nos olhos são pequenos cineminhas, porque, de verdade, é uma imagem projetada num sensor. Isso é muito interessante pensar. Por que é interessante pensar? Porque são imagens bidimensionais nas nossas duas retinas. Então, você percebe que, na verdade, a sua interação com o mundo dessas imagens projetadas e bidimensionais te permitem criações as mais maravilhosas, como, por exemplo, a tridimensão. Isso é uma coisa muito fantástica. Mas isso não está lá no mundo, isso está nessa interação com o mundo. Então, esse conceito de uma interpretação ele é sempre problemático, porque ele assume, né, que não existe um demônio de Maxwell, que você tem lá algo que independe de alguém que diga sim ou não para as coisas. Não? E esse demônio, Descartes encontrou ele em algum lugar nos pensamentos, e ele teve grandes dificuldades, e ele pensou, eu deixo isso aqui de lado e eu faço uma gambiarra enorme, e separo o problema em dois, daí o termo dualismo cartesiano, que é deixar, né, esse mundo do espírito, no sentido da mente, esprit, em francês, l'âme, a alma, de um lado, e o corpo, que ele inclui a visão, de outro.
Então, quem toma decisões sobre o corpo é sempre a mente. A natureza da mente é inacessível. Mas do corpo ele falou muito e a gente aprendeu muito com o que ele disse. Principalmente essa ideia de que o mundo é representado na atividade neuronal. Claro, ele não tinha a menor noção do que é um neurônio, do que é atividade, mas ele sabia que os nervos eram como, talvez, cordas, né? Porque a física, né, a mecânica que ele tinha acesso, né, os conceitos da mecânica, que ainda não era a mecânica de Newton, né? Mas ele tinha uma ideia clara de atuadores como filamentos, cordas. Então, ele nem sei se poderia dizer metaforicamente, ele pensava o problema da representação como um problema da mecânica. Isso tinha muito valor. E até hoje a gente usa, né, emprestado da boca de Descartes, a palavra mecanismos, mecanismos da visão, né, exatamente por isso. Mas esse foi um passo muito fundamental do ponto de vista teórico para se começar a pensar como que o cérebro visual representa o mundo visual. E é por isso que é tão poderosa essa ideia, né? Porque ela permanece muito forte. Bom, eu preciso de alguma provocação. Vai, Marcelo. Dentro dessa percepção, né, assim, dessas relações que você vem trazendo para a gente, onde você, como um indivíduo fazendo parte desse todo, e essas percepções não podendo ser mais ou tão separadas, né, onde você se insere dentro daquilo que você está olhando, que você está percebendo, que você está vivendo ali. Como é que se dá essas relações nesse momento aí, na segunda parte da nossa pergunta, né? Assim, nas relações da luz com esse olhar, né? E aí, quando a gente pensa na nossa área, que seria na área teatral, onde você está sendo iluminado, onde você está iluminando uma coisa que é um objeto artístico, ou seja ele no cinema, ou seja ele nas artes plásticas ou no teatro e etc. Como é que como é que se dá isso assim organicamente, né, fisiologicamente? E depois, aonde que esse fisiológico ele se interrompe num processo igual para todo mundo e começa a ser individualizado, né, enquanto leitura, que agora interpretação já não faz mais parte do meu vocabulário. Assim, bom, deixa eu pensar. Primeiro, né, trabalhar um pouco esse conceito do que é iluminação. O que é a iluminação? Melhor pensar primeiro o que não é a iluminação e não é o escuro. Interessante, né? Por que existe o iluminador? O iluminador, a gente fala assim, certo? Aquele que propõe iluminar o palco. Ele é fortemente, na verdade, eu diria, ele é essencial para sustentação da imagem. Não como uma imagem, né, plana, mas ele dá à imagem a possibilidade de focos. Ele dá a possibilidade da imagem ela existir com certos acentos, né? O que isso quer dizer do ponto de vista da visão? É que a iluminação, porque você tem necessariamente aqui contrastes maiores, é uma maneira de você dar forma à imagem. Essa forma não é uma simples, como se fala, representação direta da imagem,
mas é algo como a atenção, porque necessariamente isso, né, você quase sempre presta mais atenção a essas regiões de maior contraste. Então, mais uma vez, é assim que você constrói uma narrativa. Então, a iluminação ela é tão fundamental na imagem que ela é capaz de evocar, né, perspectivas que normalmente você jamais teria se ela fosse completamente plana, né? Se você não tivesse a possibilidade de esculpir dessa maneira, como se faz com uma iluminação de uma cena. Claro que eu estou aqui esticando algumas coisas, porque certamente a fotografia não é menos importante no cinema, a composição, o cenário e tudo isso no teatro. Mas ele é uma parte integral disso. Você pode entender, de certa forma, como um componente do processo da visão. Numa uma ideia mais larga do que o ver, né? Que seria a atenção. E associado a isso, claro, você pode agora trabalhar áudio, então você cria uma combinação que é visual e auditiva, né, mais intensa. Então, isso traz muita intensidade. E o cérebro é muito sensível a coincidências perceptuais, porque, obviamente, isso existe no mundo físico o tempo todo. Então, se você faz coincidir o aparecimento de um foco de luz, que necessariamente, né, isso é algo automático, e a gente pode discutir com um certo detalhe, né? O fato de você ter maior contraste, vai ter necessariamente ou muito uma probabilidade maior de atenção naquele aspecto particular da cena visual. Associar isso, por exemplo, a uma peça, um som, a um objeto acústico, né? Então você tem ali como uma probabilidade muito grande de evocar uma reação, por que não dizer uma construção perceptual, afetiva, emotiva maior. Marcelo, nós humanos somos muito parecidos, né? Então a gente encontra, né, na linguagem descrições comuns dessas percepções. Mas claro que a gente também é muito diferente. No fundo, a gente é tão diferente que a filosofia ou a epistemologia tem um termo, qualia, para descrever essa propriedade de ser diferente. O fato de seus objetos perceptuais serem só seus. Então, a gente vive nesses dois mundos, né? Num em que a linguagem permite as pessoas descreverem o que sentem, o que pensam, né, o que decidem sobre o mundo. E aí você percebe que, de certa forma, são mundos parecidos, mas cada um também tem a sua vivência que é única e própria. É interessante pensar se um dia isso aconteceria com a máquina. Interessante pensar, né? Esses robôs dos anos 70 e 80, muito certamente não. E a razão é porque, em geral, eram sempre feitos numa arquitetura onde você tem um modelo, onde significa necessariamente que se você tem a mesma entrada, né, a saída vai ser um processamento daquela entrada. Se você não tiver nada sendo adicionado, isso vai se repetir sempre. É o que é bonito do mundo digital, né? Por um lado. Você sabe que, né, uma música em MP3, você faz uma cópia ela é idêntica. Mas a percepção não é assim. Você vê uma cena, a mesma cena, e você tem sensações outras, perspectivas outras, e obviamente as pessoas veem isso de outra maneira completamente distinta. É uma pergunta interessante, né? Se com essa arquitetura de redes neurais, essa possibilidade de algo que é uma certa internalização ou construção
uma individualização, né, seja possível, onde você aproxima mais esse conceito de qualia, onde você vive aquilo como indivíduo, é uma coisa única sua. Isso é muito interessante. Legal pensar assim, né, como todas as nossas interações, melhor dizer assim, a nossa longa história do nosso corpo, ela transforma a nossa percepção. Um filme que você viu quando era adolescente, você vai ver hoje ele um outro filme. Eu lembro que eu já vi a Guerra, a Cólera dos Deuses, eu já vi várias vezes na minha vida. E cada vez eu vejo diferente. É interessante pensar assim, né? Porque eu sempre, né, aquelas expressões do Kinski, coisas assim, mas com o tempo você vai, seu olhar vai mudando. E, obviamente, o filme, que era uma mesma narrativa, em princípio, parece completamente distinto. Isso é, isso é muito bonito de pensar. Tem uma cena maravilhosa num filme do Herzog, chamada A Roda do Tempo, Rad der Zeit. E ali aparece um monge, porque várias pessoas vinham de diferentes lugares da Índia por um encontro onde é feita uma enorme mandala. O Dalai Lama depois fala sobre essa mandala. Herzog, ele entrevista um desses monges que atravessou, assim, verdadeiramente milhares de quilômetros, fazendo um gesto, se colocando no chão, e levantando, se colocando no chão. Não sei se vocês já viram, talvez esse documentário, mas ele é muito, muito bonito nesse sentido. E claro, né, se você faz um gesto de se colocar completamente no chão e se levantar milhares e milhares de vezes, ele tem cicatrizes, né, na fronte, nas mãos. E aí ele fala uma coisa assim, que tem uma potência muito grande. Alguém lhe pergunta, e o que você aprendeu com isso? E o monge olha para a câmera e diz assim, eu aprendi com o meu corpo o tamanho do mundo. Eu acho isso, assim, de uma profundidade muito grande, porque mostra que, na verdade, o tamanho do mundo está nessa relação, não está no mundo. E para você aprender, né, você precisa, né, do tamanho do seu corpo, né, no sentido de repetir o gesto. Então, de uma beleza extraordinária. E eu acho que esses conceitos, que eram alguma coisa mais assim, vamos dizer, da epistemologia, porque ou da filosofia, né? Verdadeiramente, Merleau-Ponty, Deleuze, discussões assim muito teóricas sobre o que é o cinema, a percepção. A neurociência da visão, ela foi muito fortemente amarrada nessa ideia representacionista de que você tem um mundo que deve ser interpretado pelo seu cérebro visual. Quer dizer, um mundo que é anterior, independente, né? Um mundo visual independente. A percepção como uma simples representação de objetos visuais. Eu tenho certeza, né, que todos esses conceitos novos que aparecem em torno, né, de redes neurais, da possibilidade de você ter computações que não são necessariamente resultados de uma modelização fixa de certos problemas, como a tridimensionalidade, como David Marr pensou, uma extração de contornos e coisas assim. Mas é possível que técnicas de aprendizagem de máquina, da deep learning e tudo isso, essas redes muito complexas e grandes, elas possam trazer novas luzes ao que a gente pensa sobre o cérebro. E é necessariamente bonito ver isso, porque, e eu diria que a gente, como cientista, né, uma época maravilhosa, em certo sentido, porque é revolucionário o que vem acontecendo. Você pensa assim, revolucionário ao mesmo tempo algo terrível, de certa forma, eu acredito nisso também, porque
Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria completar essa ideia de que você possa pensar, né, o cérebro de outra maneira, né, do que simplesmente uma composição de algoritmos, como se alguém tivesse lá feito aquilo. Né? Você percebe que você teria na aprendizagem, né, algo muito poderoso sobre o ver. É claro que o cérebro é muito complexo, sim, e certamente a gente está muito longe de compreender verdadeiramente, né, do ponto de vista mecanicístico, o que acontece. Mas é certamente bonito de ver que a neurociência da visão, em particular, aprende com as ciências da computação, usando arquiteturas que vieram dos nossos primeiros ensaios e ideias sobre o funcionamento do cérebro nos anos 40. Então, você olhar esse conceito de redes neurais, ele, na verdade, ele é antigo, de certa forma. A própria ideia de como o computador, essa ideia do mundo digital, e se pensando assim, que seria um potencial de ação, se o cérebro é assim, não, o neurônio. E hoje a gente tem talvez uma contribuição que pode ser bastante importante na nossa compreensão do cérebro, porque os computadores, obviamente, eles são muito mais poderosos, as redes neurais são imensas, né? Você começa a aproximar verdadeiramente da arquitetura do cérebro. E o que é, de certa forma, terrível pensar que você possa, hoje, num prompt, dizer certas coisas e aparecer imagens. Isso é simplesmente fantástico, né? Aparecer imagens educadas, imagens que, e aí o perigo, né, verdadeiramente parecem extremamente reais. Então, existe algo de revolucionário, né? Existe algo de não tão esperado, né? No sentido de que alguma coisa que aparece tão rapidamente, mas ele tem também, né, essa a possibilidade de uma visão diferente sobre como o cérebro funciona. Interessante, eu penso isso, muito interessante. Nossa, e você falando isso agora me veio um pensamento que é, se a gente pega, né, essa esse funcionamento cerebral nosso, a partir dessas experiências e vivências que a gente vai tendo, com essa experiência aqui, né, dessa tela, que agora é muito mais frequente do que antes, que era até impensável, né, essa vivência, se a gente pega aí no 1901, isso de alguma forma modifica as nossas relações neurais? Certamente, no sentido que as suas relações neurais, elas são nossa percepção. Então, se a sua percepção muda, isso muda. Não tem como não, né? Pois é, que loucura. Vamos dizer assim, a mente, né, de uma criança hoje, ela não tem como ser a mesma de quando você andava pelo mundo de pé descalço, numa enxurrada em Belo Horizonte, como eu fiz uma vez, ou duas, ou três, ou várias vezes. Eu lembro disso. Sabe o que é isso, Marcela? Você andar descalço numa enxurrada, né, no meio-fio? Isso é alguma coisa que normalmente uma criança hoje não faz. Eu Né? nadava Várias em razões enxurrada. disso. Agora, você nadava na enxurrada? Eu nadava, nadava. Agora, o que eu fico pensando assim, né, essa é de certa forma uma redução? Não, não sei, né? Mas é qualitativamente diferente da sua experiência de um mundo físico a partir de um jogo, né, no Uhum. iPad. Não tem como ser a mesma coisa. Nesse sentido, a gente não sabe para onde a gente está indo, porque essa geração ela começa a existir agora, com muita força, no sentido, né, onde as simulações elas passam a ser
parte da sua realidade, né? O cérebro, Camila, ele vai aprendendo outros caminhos, né? Ele vai com os dedinhos de cérebro dele andando em outros lugares. Isso é a verdade. Assim, né? Não tem como você achar que, do ponto de vista da atenção, você nunca tem a possibilidade de respirar, né? A gente é tão invadido por imagens, 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 né? E cadê o lugar dos sonhos? Eu não sei, talvez. Tem uma colocação tão bonita naquele filme A Janela da Alma, que o Wim Wenders ele faz sobre o enquadramento. E ele fala da necessidade de uma certa pausa para que você possa montar suas vivências na narrativa do filme que vai passando, que é muito distante da noção de entretenimento, entertainment, de um fio, né? Como num Jurassic Park, que você não consegue nem pensar sobre o que é verdadeiramente ver um dinossauro, porque o dinossauro já está quase já te comendo e você tem que ter medo, porque tudo isso... Entende? Então, não tem a possibilidade de reflexão, que é, na verdade, né, se colocar no mundo, né, que se propõe. Talvez hoje o teatro ele possa, eu não sei, ou ele permita isso mais, né, porque o cinema ele passou a ser muito ativo nesse sentido, né, dizem que os filmes do Miyazaki você sempre tem um momento de um certo silêncio. Isso importa muito uma técnica que ele inventou, né? Onde você tem algo que ali aparentemente não é tão importante, como um balançar de alguma coisa, mas importa muito porque te dá a possibilidade de inércia. Isso é muito importante, né? A gente é importado por essas coisas todas. Enfim. Então, nesse pensamento, assim, nesse caminho, a gente já não teria mais espaço, né? Assim, nesse caminho histórico que a gente está vivendo agora, né? Assim, a gente não, ou pelo menos o monge que fala que eu aprendi o mundo com meu corpo, né? Ele já ficaria fora de contexto, ou ele não seria tão bem interpretado, ou ele teria outras possibilidades de conhecer esse mundo, né? Além das relações corporais dele, né? Assim, eu acho que, vamos dizer, a percepção ela é sempre... Eu acho que o sensório importa muito. Tá pensando assim, né? Porque, de certa forma, é como se a gente fosse criando um mundo tão fortemente perceptual que o sensório imediato ele vai perdendo espaço. Então, é interessante. É quase que se a gente vivesse um cabeção tão grande, né? Experiências muito simples como o frio, o calor, né? Fossem mais difíceis no mundo onde tudo é programado. Não sei se eu estou falando alguma coisa que possa fazer algum sentido, mas eu penso que essa experiência de primeira mão, né, do corpo, ela é necessariamente muito importante. Não tem como não ser. Vocês podem ter certeza, é o que a máquina vai sempre procurar, se um dia ela for autônoma. Eu tenho certeza disso. No sentido que isso é um diferencial muito importante, né? Você poder voltar e você não ter que... Exemplo, você pensa assim, né, o que é o voo de um pássaro? Do ponto de vista da evolução, tem toda uma ideia sobre o que é o voo de um pássaro. Porque isso tem que ser necessariamente explicado no sentido de... não, na teoria da evolução, que você possa ter, de alguma maneira, um diferencial. Alguma coisa que explica assim. Essa ideia, ela acomoda com grande dificuldade o voo de um pássaro que simplesmente voa. Simplesmente voa. E ele consegue uma coisa extraordinária
que é prazer em voar. Né? Isso é tão interessante. Você voa e isso é algo prazeroso. Né? Então, acho que esse exercício, que remetendo aqui especificamente a um acessório imediato, é interessante. Né? Aquele grande experimentalista da visual, que fazia pinturas, Stan Brakhage, ele pensava, né, nessas coisas de tinha um movimento assim muito forte de ver coisas que evocavam, que era uma aproximação mais direta do sensório. Não necessariamente você precisava ali de ter algo muito resolvido, né, do ponto de vista do que significa, mas essa coleção de impressões importam muito. É interessante pensar, é um movimento, né, ao contrário do que essa ideia de uma percepção muito educada. Eu acho que a gente pode viver isso com o nosso corpo constantemente, no sentido que, né, você vive aqui nesse mundo onde tudo desaparece, mas você pode, de repente, deixar o mundo aparecer em maneiras e qualidades e coisas que não eram tão imediatas, porque nesse sentido que você vê o mundo de uma certa perspectiva, você pode agora, seu sensório, na verdade, ele permite outras perspectivas. E você começa... Claro que no cinema, né, muito fortemente, no teatro, de certa maneira, é sempre o contrário disso, né? Porque, vamos dizer, a narrativa da peça, ela impõe um motor, né? Você espera que as pessoas vejam, que você queira que seja visto como, né, diretor ou como, né, um ator, uma certa imposição da voz, uma certa peça, a iluminação é tão importante para isso. Mas eu fico pensando assim como um exercício, né, de como a gente vê o mundo enquanto criança, longe desse mundo digital. Aí você pensar assim, todas essas horas na frente de uma tela de computador são horas também onde você deixou de sentir certas coisas com o seu corpo, que tem outras dimensões. Isso é importante pensar. Estar cansado porque você subiu um lugar e agora você... Isso são sensações distintas, né? Muito distintas, talvez, de estar cansado de tanto que você olhou uma tela de computador. Claro que... Entende o que eu quero dizer? Quero só pensar que esse mundo de virtualizações é um mundo que, paradoxalmente também, ele distancia a gente do sensório. Sim. E aí eu faço uma pergunta, assim, qual a importância da arte nesse desenvolvimento desse sensório, tanto na relação corpo, como nesse desenvolvimento do cérebro também? A arte, ela é obviamente importantíssima nisso, porque a arte, ela permite esses questionamentos, esses movimentos, né? Tanto perceptuais e, obviamente, do sensório. Podia pensar assim, veja, eu faço um trabalho de arte, né? Que essencialmente importa você tocar naquele objeto, né? E aí você tem uma possibilidade de sentir a forma. Estou falando algo muito abstrato. Assim, o que é isso, sentir a forma? Você sente com as suas mãos. Então, você pensa assim, eu tenho a possibilidade de certos exercícios. A arte, ela permite isso, muito fortemente. A arte conceitual, nesse sentido, ela é muito importante, porque ela abre essas janelas, né, de uma certa volta ao sensório. Eu penso isso. Isso é muito interessante. Veja, o que o Wim Wenders estava falando sobre, né, essa certa possibilidade de você imaginar coisas.
Então, assim, algo muito perceptual, longe da sensação. Agora, não um exercício outro. Mas você possa fazer, desenvolver isso você mesmo. O importantíssimo é, por exemplo, a leitura. Você cria, né? Como vocês estavam dizendo de vocês mesmos, você cria imagens. E à luz dessa imagem, a maneira que você salienta certos aspectos, certas coisas. Claro que se você associa o texto sempre imagens, você rouba da criança, por exemplo, num livro, né, a possibilidade de imaginar, porque, né, o desenho ele traz agora uma leitura, ele força isso. Então, assim, talvez o problema não seja exatamente né, a percepção e a sensação, mas talvez o problema seja sempre essa guia que a gente tem tão forte, tudo que a gente vê tem significado, tem composição, tem... Entende? Então, eu acho que às vezes se rebelar contra isso é importante também. Enfim. Mas, claro, estamos entre esses dois extremos. Sim. O sensório e o perceptual, que inclui, né, todo o resto, a atenção, que você sente. E é essa experiência que vai individualizando esse ser, né? Assim, que vai tornando ele uma pessoa única dentro desse processo. Com Né? certeza. Essa pessoa ela só pode ser única se ela tem uma história. Se a máquina não tem história, ela não pode ser única. O problema, Marcelo, é que com deep learning, né, com aprendizagem de máquina, as máquinas estão ganhando história. Enquanto a história é dada, no certo sentido, que é a nossa história. Quer dizer, os hidden patterns nas coisas, nos textos, nas imagens, não são máquinas, não? Obviamente não. É meio Blade Runner, né? Mas mas a história é que você não tem ali algo que é uma chamada de expert system, que é alguma coisa que só faz aquilo. Você começa a aprender, você pode criar também, talvez, eu não sei. Sim. Eu não sei. Certamente você falar que, mas que bobagem. Né? Ali a complexidade para você ter. As máquinas, nesse sentido, elas vão se tornando grandes em números, como o número de pesos nessas conexões que definem as redes neurais. São tantas conexões como tantas sinapses que a gente tem no nosso cérebro. Começa a ficar assim, a ter os tamanhos e complexidade, talvez de cérebros ainda rudimentares, mas, enfim, não quero dizer nem uma coisa e nem outra. Não quero dizer que não seja possível, mas talvez... não sei, preferia dizer isso assim. Eu acho muito surpreendente ver o texto sendo, né, criado a partir de elementos, uma imagem sendo criada a partir de, né, comandos verbais. É algo muito extraordinário, que me faz pensar o que é a cognição, o que é a experiência, o que é o qualia, isso. Então, a gente vive necessariamente um mundo muito interessante. E, claro, perigoso. Não tem como. Sim. E isso, pensando em nós, trabalhadores da arte, trabalhadores do teatro, onde estamos desenvolvendo criações de comunicação com outro indivíduo, né, é importantíssimo tentar entender esse movimento exposto por você para que as comunicações elas se estabeleçam efetivamente, né, ou sejam perceptivas, né, pelo cérebro de cada um desse espectador que está ali tá ali sentado na frente, seja ele no cinema, seja ele no teatro, ou etc, né? A gente tem, né, porque cada disciplina ela gosta do que gosta, significa focada no que se propõe a ser focado. Se pensa sobre
a percepção do ponto de vista do cérebro, você pensa num cérebro só. Mas não necessariamente um cérebro só é suficiente para isso. Talvez até para resolver o problema da consciência. Não tem como trazer o problema no sentido de que ele só possa ser resolvido em termos de interações entre indivíduos, que necessariamente interações entre cérebros. Tem coisas assim, né? Mas isso tudo existe, vamos dizer, naquele que pensa o filme, naquele que vê o filme, um abraço que existe entre essas coisas. É sempre interessante ver um filme sozinho e ver o filme com alguém e ver o filme com muitas pessoas que você nem conhece, né? Mas você pode ter certeza que você é muito sensível a qualquer reação, né, nesses diferentes níveis. Sim. Porque essa coordenação, né, como se poderia dizer, essa ressonância, ela importa muito. Né? O sorriso seu importa para mim, né? Em algo que nós estamos vendo. Então, assim, isso é algo muito, né, vamos dizer assim, de longa data nesse planeta de macacos, né? Estão constantemente observando uns aos outros e propondo reações coletivas. Isso importa muito. Sim. No sentido, vamos dizer assim, o seu indivíduo ele é muito amarrado no lugar do outro, não como ser observado, mas a maneira que você observa, ela depende também da maneira que as outras pessoas observam, inclusive para dizer, não, eu observo de uma maneira diferente. Então, a expressão artística, ela é também uma coisa. Ela é parte desses acertos e desacertos. Agora, como a máquina vai criando isso estatisticamente, através da observação de um enorme banco de dados, que se conhece hoje como Big Data, é algo extraordinário. Então, fica uma pergunta interessante, né? Nesse sentido, redes neurais, como elas existem hoje, elas têm uma arquitetura que permite uma certa visão particular, individual. Talvez a resposta seja não, porque isso é sempre baseado numa estatística, ou, melhor dizer, num dado que é independente da rede. Mas no instante onde ela começar a gerar seus próprios treinamentos, pode mudar. E, essencialmente, é muito importante pensar que a gente tem uma história evolutiva, mas a gente tem uma história genética, né? De como você aprende a ver, a lidar com o mundo. E isso depende das nossas mãos, dos nossos pés, que dependem dos nossos olhares, das nossas visões, das nossas elucubrações, individuais e coletivas. Sim. Então, Sim. das nossas culturas, a importância de preservar as culturas distintas. Né? Você perde a floresta e as culturas das pessoas dentro das florestas, que é algo que nunca mais vai voltar. Nem para uma máquina aprender, porque não vai ter como aprender. Então, assim, é muito poderoso pensar nessas coisas todas. Do ponto de vista da ciência, certamente a gente compreende ainda muito pouco, dada a complexidade do cérebro, mas muito foi feito. Né? Tanto é verdade que as redes neurais estão aí dizendo coisas para a gente hoje. Sim. Uau, Sérgio, eu acho que as minhas redes neurais, neste momento, elas estão em alta atividade por conta desse convite a pensar, né, sobre essas questões todas que você levantou aqui. Muito bom.
Eu tenho mais uma questão que aí já é fora do tema, assim, é uma das coisas que a gente sempre discute, nós entre iluminadores e criadores nesse processo visual, né, da cena, e aí vem uma questão fisiológica mesmo, assim. Aquilo que eu vejo, óbvio, de interpretação, a gente já sabe que aquilo que eu vejo é diferente daquilo que a pessoa vê. Mas quando a gente está pensando em, por exemplo, numa relação que é muito mais física, na percepção dessa luz, né, nas nossas retinas e etc., na relação de ondas, né, eletromagnéticas que vão se decodificando em informações de cores e etc. A mesma cor que eu enxergo, vocês conseguem afirmar, vocês neurocientistas conseguem afirmar que a mesma cor que eu enxergo é a mesma cor que você, professor Sérgio e Camila, também enxergam? Ou ou existem nuances nessas percepções? Não, as nuances necessariamente existem, porque a sua história de interações com o mundo é Uhum. diferente das minhas. E toda essa discussão a gente falou mais ou menos disso, né? Sim. Esse robô dos anos 70, que tinha um algoritmo onde ele entendia, entre aspas, a cor como uma certa mistura de decomposições da luz nos seus componentes vermelho, verde e azul. Então, eu posso medir a quantidade de vermelho, a quantidade de azul e a quantidade de verde, com filtros, e saber sobre essa mistura e definir um ponto de cor. É possível fazer. Uhum. A gente não funciona assim. E é muito fácil saber disso. No fundo, a percepção é quase um contrário do que é o sensório, de certa forma. No Uhum. sentido de a constância da cor, por exemplo. Você vê, você tem sensações de amarelos ou vermelhos que são independentes do iluminante. Então, você pode ver, por exemplo, certos vermelhos que você julga como certos tons, numa luz muito amarela ou numa luz muito azul, como ao meio-dia. Como isso é possível? Se a composição da luz é tão diferente. Então, a verdade é que a percepção da cor ela é um exemplo, né, maravilhoso desse aspecto construtivista da percepção. Então, a pergunta é: suas construções são como as minhas? A resposta é necessariamente não, porque as suas interações com o mundo não são como as que eu tenho. E você vai ver uma pessoa que é geneticamente idêntica à outra e tem uma história completamente diferente, todo mundo sabe, Uhum. uma perspectiva e uma visão sobre as coisas que é necessariamente diferente. Então, isso é muito determinante. A cor, em particular, é insuficiente você pensar que você possa definir a percepção da cor como uma simples descrição da composição espectral da Uhum. luz. No entanto, eu vou te contar uma história muito interessante. Opa. Os macacos do Novo Mundo, machos, são dicromatas, quase todos. Por exemplo, aquele macaquinho que aparece no filme No Aguirre, sei, quando o Kinski pega, são aqueles saimires, eles chamam. Cientificamente é o saimiri, macaco de cheiro, macaco muito bonitinho. E ele é dicromata. Então, ele não é capaz de ver certas cores, como macacos do Velho Mundo, macaco rhesus, ou como um humano. E isso acontece porque falta na retina, precisamente no fotorreceptor de um cone, né? No cone, falta uma opsina, que é capaz de ser ativada com certo comprimento de onda. Na verdade, que é capaz de uma transformação
E assim, o cérebro, né, a retina, ela é capaz de ser sensível, seletiva a um certo comprimento de onda. Em outras palavras, falta aquele marcar com um canal de cor. Uhum. Então, voltando, se cada canal é uma dimensão no espaço, você teria um espaço tridimensional para pontos no vermelho, no verde e no azul. Nessa espécie, os machos não têm uma dimensão. Pombos, por exemplo, têm 5 dimensões. Então, se ele olha para o céu, ele é capaz de ver azuis que você não vê como uma. Porque te falta, né, dedos para abraçar essas coisas. Uau! Falta, né, superfície, você pode dizer isso, no sentido de possibilidade do sensório. Então, você vê que não é que a percepção é solta, né? Ela é também determinada, obviamente, por sua estrutura. O que é menos óbvio é que ela não só determina, quer dizer, a coisa não termina assim. Esse macaco, então, fizeram um trabalho muito interessante, que é como um tratamento genético, uma terapia genética, e recomporam a expressão da opsina que faltava. E aí tem um indivíduo que deram o nome de Dalton, uma homenagem a quem começou a descrever, do ponto de vista da psicofísica, né, as, vamos dizer, deficiências na percepção da cor. Dalton é o nome do macaquinho, que após receber essa terapia, ele começa a ver os vermelhos que ele não via. Isso não é doença. Significa, ele tinha, né, na conectividade da retina, do genicular lateral e de vermelho, tudo isso, a área visual V4, ele tinha aquilo pronto, né? Mas faltava a possibilidade de representar seletivamente os vermelhos, porque ele não tinha aquela opsina. Se você dá a opsina para ele, ele começa a ver coisas que ele não via. Então, na verdade, é como se permitisse para ele uma realidade aumentada, né? Sim. E, obviamente, isso vai existir, certamente, com óculos e coisas. Uhum. Isso é uma expansão do nosso sensório, que vai permitir outras construções perceptivas, certamente. Outras maneiras de interagir com o mundo. Isso é muito, muito maravilhoso. Veja, cognitivamente, qualquer coisinha que você tem, você consegue um caminho. Por exemplo, né? Se você tem uma perda da cóclea, você precisa de alguns canais para poder melhorar a sua comunicação verbal, porque você pode compreender coisas que não necessariamente é como a gente fala, né? Porque não tem, vamos dizer assim, uma representação muito de muita qualidade da pressão, quer dizer, do som. Mesmo assim, você pode construir coisas que são maravilhosas, conversar com as pessoas. Uhum. E essa é a grande esperança no sentido de restaurar a visão de um cego, que é um problema muito difícil, né? Porque, vamos dizer, a retina ela é, nesse sentido, muito mais complexa, porque você tem ali, no fundo, a nossa retina são várias retinas, de certo sentido, mas você tem ali uma estrutura bidimensional, onde a resolução espacial importa muito. Em outras palavras, para se construir uma imagem, você precisa de muitos pontos, muitos pixels. Se eu te der 100 pixels e 100 pixels, se você multiplicar isso, já é um número muito grande, porque são 10.000 pontos. Mas 100 pixels e 100 pixels não é nada. No entanto, você colocar 10.000 pontos no cérebro não é fácil. Uhum. Ficam, né, 10.000 eletrodos ou eletródios dentro do cérebro, ou na retina. Mas existem esforços com relativamente um número modesto de canais, você permitir certas construções, como pontos e linhas, que eventualmente possa ser útil para as pessoas em ler letras, em navegar minimamente em espaços conhecidos. Uhum.
e qualitativamente criar possibilidades de mundos sensório-perceptuais que são mais ricos do que simplesmente não poder vivenciar interação visual nenhuma, né? Diretamente com as retinas. Então, isso tem algo certo de promissor nisso. Então, essas interfaces com a máquina podem ser muito interessantes. Inclusive, mais uma vez, para a gente pensar do ponto de vista teórico, né? Epistemológico, o que é o ver, o que é o pensar. Sim. Obrigado. Isso. Muito bom, Sérgio, muito, muito bom. Hoje a gente teve uma aula maravilhosa que eu acho que nunca antes foi vista neste canal. Não falei muito da fisiologia da visão, porque talvez isso... Sim. Mas, assim, foi uma grande alegria poder contribuir com você, com o trabalho de você. Tudo isso, para mim, importa muito, porque, enfim, como eu disse para vocês, eu tenho grandes amigos do teatro, eu adoro animação. O Galpão, principalmente meus amigos, né, o Eduardo, a Inês, a Tilde, sempre foram muito importantes para mim, assim, nessa ideia do que é a visão, o palco e tudo isso. E, claro, o cinema, né? O trabalho da Rivane, Cal Guimarães. Isso tudo foi muito importante para as minhas decisões sobre o que eu vou fazer cientificamente com o problema da visão. Então, eu só posso agradecer a vocês, artistas, porque a gente tem muito a aprender com vocês. Gente, eu acho que eu quero passar uma temporada no Instituto do Cérebro. Eu quero fazer várias discussões e várias rodas de conversa com essas pessoas desse Instituto do Cérebro. Eu estou aqui encantado. Encantado. Mas que bom que você acha que tem algum sentido nessas coisas. Tá aí, Camila, já sei como de fazer meu mestrado aí, ó. Já descobri quem vai ser meu orientador. Mas o problema é que a ciência, você sabe, né, é obsessiva, trabalha com problemas ridiculamente pequenos, é uma coisa de pequenos tijolinhos. E essas elucubrações, elas não necessariamente estão ali nas teses e coisas assim, né? Mas é claro que é ótimo pensar e poder compartilhar, né? Pessoas que fazem coisas diferentes. Sim. Compartilham isso. E é essa a intenção. Quando a gente traz no nosso aniversário pessoas de outras áreas aqui para dentro do canal, que é justamente estabelecer esse diálogo e mostrar para quem é de dentro das áreas cênicas que o diálogo com o mundo, né, ele é extremamente importante para o nosso processo de criação, para que a gente possa se entender como esse indivíduo dentro desse todo, entender essas nossas individualidades dentro dessa sociedade que a gente vive. Sérgio, eu fico assim encantado. Eu acho que eu vou até mudar, acho que eu vou conversar com Camila para a gente mudar quando a gente fizer o chama a divulgação, né? Tá assim, tá lá assim, como o cérebro interpreta a luz e a arte, a gente vai riscar o interpreta e vai colocar assim, percebe. Porque a gente acabou de descobrir que é uma percepção, é mais uma percepção do que uma interpretação. Porque obrigado. A interpretação, ela pressupõe algo que deva ser interpretado. Sim. Essa é a história. E aqui não necessariamente isso é assim. Sim. Não necessariamente. Assim, é importante dizer que a gente vive num mundo que tem, sim, leis das físicas, e isso te apruma, né? Isso te endireita. Mas as árvores podem ser muito tortas, em certo sentido. Sim.
Isso tem a ver, obviamente, com a nossa complexidade. Uma palavra que ficou um pouco banal, mas ela existe. Sim. Né? É real, né? Tá aí. É Ai, isso. Sérgio, que alegria. Obrigada por hoje, obrigada por essa conversa, obrigada por ceder o seu tempo e o seu conhecimento para estar aqui com a gente hoje. É de fato um presente. Acho que é para mim, para o Marcelo e para a galera que está assistindo. Muito, muito obrigada. Obrigado, então. Um abraço para vocês. Abraço. Um abraço. Até. Ó, Camila, estou... Aqui as mãos, meus pés, meus olhos estão todos assim irradiando felicidade nesse momento. Assim, que presente. Que presente Sim. esse. Sim. E, gente, eu espero que para vocês também, minha gente, que seja um presente para vocês que estão assistindo, que vão assistir e vai assistir de novo essa conversa, porque hoje, em comemoração a esses 3 anos de existência do nosso canal, quero dizer que é de existência e resistência, tá, gente? E também que é uma resistência nossa. É uma resistência nossa do Sérgio, que acabou de estar aqui com a gente. É uma resistência de vocês que estão aí com a gente toda semana, que não conseguem estar no ao vivo, mas sabe que tem conteúdo novo no canal, se organizam para poder assistir a esse conteúdo que entrou. Para vocês que ajudam e ajudaram a gente de alguma forma, seja indicando para pessoas esses vídeos nossos, seja contribuindo financeiramente, que a gente sempre fala aqui que tem formas, seja somente com a presença, que não é somente, é muita coisa. Então, assim, é isso. Esses 3 anos de existência e resistência nossa que permite com que presentes como esse de hoje possam acontecer. E que felicidade, né? A gente poder parar um pouco para poder pensar além da nossa caixa cênica, né? Expandir um pouco esses pensamentos e essas percepções, né, gente? Acho que uma coisa muito forte que o Sérgio me falou, que ele falou aqui hoje, que ficou muito forte para mim, foi que a luz, ela suporta a imagem, né? Olha que lindo. E é isso que a gente faz, né? E tem uma outra coisa que ele coloca também quando quando ele fala dessas percepções que elas são individuais e coletivas, e quando você assiste uma coisa sozinho, você tem uma percepção, se você está acompanhado com alguém, é uma outra percepção, se você está numa multidão, é uma outra percepção, e você vai se inundando de estímulos, né, para que aquilo que você está vendo possa ser interpretado de uma forma ou outra. Me remete a uma questão da gente lá em 2021, que era coisa do teatro digital, do teatro. O teatro foi feito para assistir em coletivo. O teatro não foi feito para você assistir sozinho. Olha só, uma resposta de um questionamento que a gente levantou num Da Ideia à Luz debate lá atrás, e que a gente vem agora com um neurocientista responder uma questão nossa lá de trás. Que lindo, assim. Encantado. Eu anotei várias coisas aqui, Camila. Acho que a gente vai ter várias pílulas depois para botar no nos nossos shorts. Que ótimo. É E, isso, gente, pessoal. Pode seguir. Acho que nesse, né, Marcelo e eu ficamos aqui. O que vamos fazer no nosso, né? O que vamos dizer? Eu acho que a gente tem que, acho que os dizeres são esses, assim, de agradecimento. Agradecimento da gente estar aqui. Quero agradecer ao Marcelo, né, por ter essa parceria. Temos que agradecer muito também Nádia Luciane, que está com a gente, que eu nem estava ainda, lá em 2020, ela já estava com essa parceria linda com o canal, que é essa frente sobre o programa Mundo. Então, ela que, né, que propôs, ela que vem, ela que fala, ela que traduz. Então, é uma parceria maravilhosa, agradecer muito.
A gente está com uma nova parceria, que é o Chico Turbiani, Francisco Turbiani, que agora está à frente do programa Pesquisa. Então, é uma pessoa que sempre esteve com a gente aqui. Todas as vezes que a gente chamou ele para falar, vem para o canal participar da conversa, vem para falar de um processo seu, ele sempre esteve presente. E agora está mais presente ainda com essa parceria, tomando conta desse programa. Então, da Ideia à Luz somos nós hoje aqui por trás das câmeras e vocês aí do outro lado. E eu acho que é compartilhar também algumas conquistas, né, Marcelo? Nossa, quais são? Sim. A gente tem algumas métricas, né, que a gente consegue capturar ali no nosso YouTube, que é a nossa principal plataforma de comunicação, né, com vocês, e a gente tem alguns números, assim, comparados com grandes, né, canais, óbvio, assim, nem tem como comparar isso. Mas se a gente for pegar o nosso nicho, onde a gente atua, nesse mundo das artes cênicas, nesse mundo dos bastidores das artes cênicas, a gente tem conquistas muito boas, né? A gente tem métricas muito boas. Nesses 3 anos, o Da Ideia à Luz, ele surge, pelo menos ele é vinculado pela primeira vez, o nosso primeiro programa vai no dia 28 de abril de 2020. Né? A ideia surge um mês antes, praticamente. Né? Até a gente conseguir organizar, chamar a Camila para um piloto, que esse piloto, cara, a gente ainda vai colocar esse piloto no ar. Ele tá guardadinho. Ah, foi lindo. Não. A gente tem esse piloto. Mas no dia 28 foi a data de estreia, a data de inauguração, a data de nascimento do nosso canal da Ideia à Luz. E de lá para cá, gente, a gente tem esse vídeo agora, esse de hoje, a gente tem 232 vídeos no canal da Ideia à Luz. São 232 conversas maravilhosas, 232 temas independentes, porque quando a gente fala do debate tem várias pessoas, férias, a gente agora chamando para entender o processo de iluminação em alguns estados, a gente também tem várias pessoas. Então, são 232 encontros riquíssimos, que se você perguntasse para a gente há 3 anos atrás, se a gente chegaria a 3 anos, e se a gente chegaria a essa quantidade de encontros e essa qualidade de encontros que a gente teve, eu diria que não, porque ele nasceu simplesmente de uma paixão e de uma vontade de querer conversar e dialogar sobre iluminação, e que hoje se expande, que hoje a gente conversa sobre todas as áreas do palco. Né? Então, isso, botando numa média de 2 horas que a gente tem em cada programa, a gente está dizendo que a gente tem de conteúdo para ser estudado, para ser pesquisado, para ser dialogado, para ser assistido, para ser degustado, para ser apreciado. A gente tem 464 horas de coisas maravilhosas dos bastidores das artes. Vou fazer só uma conta rápida, 464 dividido por 24, a gente tem 19 dias ininterruptos de diálogos. Se você for assistir do primeiro ao último, vai passar 19 dias e 33 horas assistindo Da Ideia à Luz. É muita coisa. Se você pensar que antes do Da Ideia à Luz, a gente não tinha nada parecido nesse sentido, enquanto pesquisa, enquanto material para enriquecimento das nossas profissões, acho que a gente chegou num patamar muito bom, né, Camila? E a gente tem a agradecer não somente a vocês que estão aí do outro lado, mas também a todos os convidados e convidadas que passaram por aqui. A generosidade, acho que foi a palavra que marcou esses 3 anos. E eu tenho que agradecer muito a todos e a todas. Assim, vocês, o papel de vocês é fundamental para a existência desse canal. Se a gente pensar em outras métricas aqui também, a gente tem dentro do nosso canal 37.100 visualizações dos nossos conteúdos, ou seja, 37.100 vezes mais, né? Um pouquinho mais, de 37.100 vezes alguém acessou o nosso canal. Né? Isso é muita coisa para essa área que a gente atua. A gente tem quase 9.000 horas de visualizações.
Se você pensar e dividir isso em 24, a gente está falando de 375 dias, um ano. Um ano de visualizações assim ininterruptas de pessoas assistindo o Da Ideia à Luz. Pensa que a gente está falando de linguagem dos bastidores da cena, das artes cênicas. É um nicho muito pequeno. E a gente ter um ano de visualização, um ano ininterrupto de visualização de 24 horas multiplicado por 365 dias, é muita coisa. E a gente tem que agradecer, né, a esses mais de 2.300 inscritos. A gente está 2.330 e alguma coisa, né? Porque a gente está gravando, então eu não posso marcar agora, porque até a data da estreia desse vídeo a gente vai ter um pouco mais, né? Mas muitíssimo obrigado a todos vocês que foram inscritos no nosso canal. A nossa felicidade é imensa de poder compartilhar com vocês essa história das nossas profissões e essa história da vida dessas pessoas que passaram por aqui, sejam em pesquisas, sejam em opiniões nos debates, sejam nas relações de trabalho, seja nos seus encantamentos, né, seja nas suas criações, seja nos seus trabalhos de laboratórios universitários, seja nos seus trabalhos dentro das suas empresas, seja nas relações ou nos aprendizados dentro desses softwares, né, que a gente já discutiu alguns por aqui. E eu acho que, principalmente, é nas relações que a gente teve nesses 3 anos que impulsionou a gente para que a gente seguisse em frente. Muitíssimo obrigado. Parabéns e felicidades para todo mundo. Esse é um presente de todos. Essa é uma comemoração de todos da família do Da Ideia à Luz. Não é somente meu, não é somente da Camila, e nem muito menos do Wallace, que passou por aqui e teve uma história aqui também dentro desse canal, mas acho que é de todo mundo que por algum momento clicou no botão e assistiu um pouco desse nosso conteúdos, que já estão sendo utilizados em universidades, né? Muito como material de estudo de algumas matérias dentro dos cursos de artes cênicas. A gente fica muito feliz. É isso, Camila, é isso que eu tenho para dizer. Sim, sim, sim. E, gente, a gente continua aqui nesse, né, novo terceiro ciclo e dizer para vocês que a gente tem as redes sociais, mas a gente tem aqui também, né, aqui os vídeos são colocados nesta plataforma, mas para vocês estão, quem quiser e puder contribuir mais ainda com o canal, agora que a gente abriu para as outras áreas, então a gente está dialogando com pessoas da área de cenografia, da área de figurino, sonoplastia, visagismo, maquiagem, né? Então, vocês que conhecem pessoas de qualquer lugar do Brasil, do mundo, fala pra gente, manda pra gente o contato dessas pessoas, fala, olha, essa pessoa aqui trabalha, eu já vi vários trabalhos, comunica com a gente, vem construir junto esse terceiro ano do Da Ideia à Luz, porque a gente continua daqui, mas precisamos também dessa colaboração conjunta de vocês aí do outro lado para poder indicar pessoas para nós, para poder continuar assistindo. Pode dar sugestões de conteúdos também, falar, gente, por que vocês não fazem isso? Porque vamos construir juntos e juntas essa história que a gente já vem construindo, obviamente, mas vem com a gente, vem junto, vamos mais, vamos. O infinito é o nosso limite, então vamos, minha gente, vamos. É importante dizer que todo esse esforço foi feito na cara e coragem, no amor que a gente tem pelas nossas profissões, no amor que a gente tem pelo teatro, no amor que a gente tem pelas artes cênicas. Tanto eu, Camila e o Wallace, né, no passado, a gente doou mais, né, de energia e etc., do que recebeu em questões financeiras, praticamente quase que zero recebendo isso. Mas nesse terceiro ano as coisas vão mudar e vocês vão ver novidades acontecendo aqui dentro desse canal. Esperem, coisas muito legais vão acontecer. A gente não espera acabar esse canal. Esse canal vai ter de vida longa se depender da gente. Sim, 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 sim.
Ai, ai, felicidade, gente. Feliz, feliz, obrigada. É isso, é agradecer e dizer que continuaremos, estaremos aqui todas as terças-feiras com conteúdo novo de qualidade para vocês. Então, vem com a gente e estamos aí, juntos, juntas e juntos. É isso, felicidades pra gente, felicidades para vocês. Feliz aniversário, canal da Ideia Luz. Feliz aniversário, conhecimento sobre as artes cênicas, sobre os bastidores das artes cênicas. Que sigamos para mais 3, né, Camila? No Sim. mínimo. No mínimo. No mínimo. É isso. Então é isso, pessoas. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui conosco. Beijo, queijos. Esse foi um presente de aniversário do nosso 3º ano para vocês. Beijo, queijos. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau.